Nós iremos falar com o seguinte tema: não pule de galho em galho, espere a pessoa certa. Ei, você que está solteiro e quer tanto namorar, vê se larga esse jogo e vai com a menina falar. Mas eles também reclamam que tá tensa a situação. Ele quer ser seu marido, mas você só chama ele de irmão. Ei, você que está solteiro e quer tanto se casar, pare com esse negócio de ficar ficando pra lá e pra cá. Marque aqui o seu amigo, vamos junto declarar que antes que Jesus volte a gente acredita que ele vai casar. Sim, ele vai sim casar. Sobre o assunto, nós gostaríamos de começar, como sempre, com a palavra de Deus. Aqui em Eclesiastes 3:1, a palavra de Deus diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então a palavra de Deus diz que para tudo há um tempo determinado. E também esse tempo determinado, ele é relacionado nos relacionamentos das pessoas. Por quê? Porque o namoro para o cristão, de acordo com a palavra de Deus, não é um mero passatempo. O namoro cristão, ele tem um propósito, esse propósito é o casamento. Porque se você só passa tempo, esse passatempo só conduz aos pecados sexuais, aos pecados do adultério. Então são várias coisas que podem acontecer só nesse passatempo. Uma coisa muito importante é, se você não pensa em casar por agora, se você não pensa em casar, por exemplo, daqui 3 anos, não é o seu momento de namorar. Porque o cristão, ele não consegue ficar muito tempo namorando, porque a coisa vai esquentando, e a gente sabe que, de acordo com a Bíblia, o sexo antes do casamento, ele é pecado. Então, se você não pretende casar, então pra que você vai namorar? Porque o cristão, ele namora pra casar. E uma coisa importante para as meninas, cada uma tem o seu tempo. Geralmente, as meninas, principalmente meninas cristãs, eu vejo que elas desde pequenininhas sonham em casar, e as meninas acabam casando mais novas que os meninos. Só que cada pessoa tem seu tempo. Às vezes algumas meninas se espelham em mim porque eu casei nova. Mas tem pessoas que já é vontade de Deus que casem mais rápido. Não é porque eu casei nova que todas as meninas também vão, entendeu? Cada pessoa tem o seu tempo certo. Cada pessoa tem o tempo certo de casar. E que entra o nosso segundo ponto de hoje, que você vai saber se você está no seu tempo certo quando você encontrar a pessoa certa. Só quando você encontra a pessoa certa que quer dizer que está no seu tempo certo. E é o que nós vamos falar agora, que é o mais importante no relacionamento, gente. Encontre e espere a pessoa certa. E a pessoa certa, ela é a pessoa que tem a mesma fé que você. Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 6, 14 a 16: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Ou seja, a palavra de Deus está falando que se você segue os parâmetros cristãos, se você obedece a Jesus Cristo, a sua vida tem que ser diferente. Então, como você vai caminhar como uma pessoa que pensa totalmente oposto do que você, que não tem a mesma fé que você e que com certeza vai querer praticar algumas coisas, que vai querer andar por caminhos que não é o caminho que você segue, que é o caminho de Jesus. Porque o cristão, o verdadeiro, ele busca andar, ele busca pensar, ele busca fazer as coisas conforme a palavra de Deus diz. Então, como caminharão duas pessoas totalmente diferentes nesse sentido? Então, a pessoa certa é a pessoa que tem a mesma fé que você. Por exemplo, você namora com uma pessoa e vocês acabam se casando e vai ter filhos. E aí, se essa pessoa for de outra religião, por exemplo, e aí? Vocês vão ensinar os filhos de vocês o quê? Chega no domingo, ele vai para qual igreja, entendeu? Então, assim, é muito importante que vocês tenham a mesma fé. E não basta só você escolher uma pessoa que vai na igreja, porque, infelizmente, não são todas as pessoas que vão na igreja que realmente são cristãos, que são servos de Jesus Cristo. Porque, como a palavra de Deus diz,
As pessoas que realmente são cristãs, que servem a Jesus Cristo, são aquelas que obedecem a palavra, que lutam para viver conforme a Bíblia tem ensinado. E muitas pessoas hoje têm apenas o hábito de ir à igreja, mas nunca escolheram mudar de vida, nunca nem tentaram, nem tentam viver uma vida conforme a Bíblia nos ensina que devemos viver. Então, antes de pensar que, não, só porque ele diz que vai na igreja, ele pode ser a pessoa certa, não. Busque verificar se ele realmente é cristão verdadeiro. Isso, gente. Olha, é muito importante, isso é o mais importante. Se você quer namorar com a pessoa certa, ela tem que ser uma pessoa que é cristã verdadeiramente, uma pessoa que realmente lê a Bíblia, uma pessoa que realmente ora, uma pessoa que realmente tem intimidade com Deus. Por exemplo, eu confio no Atos muito, eu confio nele e a gente dá certo. E por que eu gosto muito do jeito que o Atos me trata e outras coisas? Porque eu sei que ele, antes de me amar, ele ama a Deus. Então isso é o mais importante. Você, menina, que está procurando um rapaz ou vice-versa, procure uma pessoa que ame a Deus mais do que ela vai te amar. Eu sei que o Atos ama muito a Deus, então ele não vai fazer nada de errado que possa acabar o nosso relacionamento, não só por ele me amar, mas porque ele ama a Deus e sabe que isso é contra a vontade de Deus. Então é muito importante, encontre alguém, só namore com alguém se essa pessoa ame a Deus mais do que ela ame a você. Namore com uma pessoa que lê a Bíblia, que tem intimidade com Deus. Namore uma pessoa que você vai chamar ela para orar junto e vocês vão conseguir orar juntos. Isso é uma bênção. E um detalhe, evite o namoro evangelístico. O que é isso? Muitas pessoas dizem, eu vejo isso principalmente algumas meninas, elas dizem assim, não, depois que casar ele vai converter, depois que casar ele vai melhorar. Olha, não se engane com isso. Primeiro, a palavra de Deus que diz que é só o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, você não vai conseguir converter alguma pessoa. Segundo, se essa pessoa, enquanto está namorando com você, já tem aqueles hábitos, dificilmente ele vai mudar depois que casar. Então, cuidado com isso. Não confie nessa possível futura e incerta transformação. Escolha certo, olhe a pessoa certa e veja a vida dessa pessoa, como que são os parâmetros que ela tem seguido, se ela realmente tem seguido a vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Isso, primeiro a pessoa tem que mudar para depois você se relacionar com ela. Não pense que depois que casar a pessoa vai mudar, gente. Eu já aconselhei várias meninas, eu aconselho muitas meninas que falam pra mim, nossa, mas eu jurava que ia mudar depois que a gente casasse. Gente, o casamento não muda a pessoa. Primeiro a pessoa tem que mudar, sabe? E uma coisa, a pessoa não vai mudar por causa de você, ela não tem que mudar por causa de você, ela tem que mudar por causa de Deus. Ela tem que ter um encontro verdadeiro com Deus, e aí sim vocês vão ter um relacionamento abençoado. E como a Rebeca disse, a pessoa certa, ela nos aproxima de Deus e não nos afasta de Deus. Essa é a pessoa certa de Deus para as nossas vidas. E agora, gente, outro ponto muito importante, você tem sido a pessoa certa de alguém? Porque, gente, a pessoa certa, o homem certo, a mulher certa, ele vai procurar um companheiro que também é essa pessoa certa. Essa pessoa que busca a Deus verdadeiramente, que não só vai na igreja, essa pessoa que lê a Bíblia e que ora. Você tem sido essa pessoa certa? Porque essa pessoa certa, que esse homem ou essa mulher certa, ele vai querer namorar com outra pessoa que seja certa. Às vezes a gente sonha de encontrar o rapaz que é certo, que tem todas as qualidades que a gente está falando, mas isso não tá na gente. Então esse rapaz não vai reparar em você, ele não vai querer namorar com você. E como nós dissemos no título, não fique pulando de galho em galho, espere a pessoa certa. Porque às vezes, nesses pulos, você perde a pessoa certa. Você perde a oportunidade de ter a pessoa certa na sua vida, perde a oportunidade de ter a pessoa certa com você, porque você está envolvido em relacionamentos errados, fora do tempo, com pessoas erradas, e às vezes aquela pessoa que era a sua pessoa certa vai passar e você vai perdê-la por conta das suas escolhas erradas. Por isso que a palavra de Deus ela é perfeita, ela não quer só o melhor para nós, Deus só quer o melhor para você. Então por isso que ele traz várias orientações para as nossas vidas. Então não pule de galho em galho, espere a pessoa certa que ela vai chegar. E meninas, a pessoa ideal, meninos também, nem sempre é aquela que a gente sonha, porque às vezes, eu vejo isso muito em algumas meninas, às vezes sonha com um cara tão perfeito que às vezes nem pode existir, entendeu? Então, vocês têm que ficar muito atentos a isso. Muitas mulheres estão procurando homens, assim,
belos, Aí vem os cativantes. gordinhos. E que muito bom de papo. Tem homens no mundo que são muito bons de lábia, né? E aí vocês acabam se iludindo. E aí, às vezes, o rapaz certo, esse rapaz que a gente tá falando, que é o rapaz ideal, que busca a palavra de Deus, ele é um rapaz mais na dele. Só que eu vejo que muitas meninas, gente, acho que tá cega e só acaba caindo assim na desses rapazes que acaba levando na lábia. E no final você vê que ele só tava te iludindo com palavras bonitas. Então tome cuidado. Às vezes o rapaz ideal não é aquele mulherengo, é aquele que tá ali quietinho no canto, buscando a Deus.